Bom dia, meus amigos. Hoje, 13 de maio, terça-feira, vamos pensar num tema que é invisível aos nossos olhos. Tá? Quando nós começamos a julgar a desgraça alheia, por quem a gerou, entendeu? E não por quem está fazendo justiça usando essa desgraça alheia. Percebeu? Isso é uma coisa muito preocupante, entendeu? Porque as pessoas perderam a noção do porquê que certas coisas estão acontecendo com ela. Tá? Observando a formatação da sociedade, vejo dois extremos. Tá? Aquele que só se vê sobre o seu próprio ombro, dá de ombro assim, né? E excesso e autopromoção. Segundo, um excesso de autocomiseração, autopiedade, aquela pessoa que tem peninha de si mesma. Ambos são resultados do aumento da frieza e da nulidade do homem, ou melhor, da doçura. Falta que é uma palavra interessante no grego, que é o Christostotes, que quer dizer doçura. Tá? Provérbios 28:12 diz: quando triunfam os justos, a grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, o, os homens, eles se escondem. Você já percebeu que nesses últimos 2 anos, a maioria das pessoas ela tem se escondido, principalmente nas vias digitais, porque tem medo de ser preso, por causa da censura. Por quê? Porque sabem que os perversos estão no poder. Então, a tendência das pessoas é se esconderem. Sabem que um sistema foi manipulado. Então, você não tem para onde correr, a não ser que Deus atue. E nós estamos vendo esse momento, medindo as palavras. Eu vejo que as pessoas até cortam uma palavra no meio, para que o algoritmo não pegue ela. Difícil essa vida, tá? Acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, é um texto bem conhecido. Mas tem aquele detalhe, né? Daqueles que amam e ainda concomitantemente são chamados de segundo o seu propósito, ou prótese no grego, tá? Tem que ter a prótese. Então não adianta amar a Deus e não ter a prótese, tá bom? Logo, não me impressiona as riquezas dos pecadores, pois inevitavelmente ele terá o destino certo, e isto para o justo. Isto é, uma promessa é um fato. Em Provérbios 13:22 diz: o homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos, dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o outro que é justo, tá? Nem mais, nem menos. A medida certa é o prazer de quem reconhece que Deus tudo vê, tem um controle, soberania de tudo. Daí vem nossos arrependimentos. E por quê? De tantas precipitações. O negócio é medir nunca a seu favor, mas em benefício do outro. Que Deus me ajude nesse propósito e a você também, tá? Provérbios 11:1 diz: balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Né? Balança enganosa, você já sabe o que ele está querendo dizer, né? Você vai no supermercado, o peso diz lá X, aí você pega aquele peso, você coloca na sua balancinha, né, de precisão, o peso está bem menor. Aí você vai olhar o preço que está lá, o preço está bem maior. Está entendendo? Aí você percebe que você está sendo lesado ali. Deus não, são coisas mínimas. Só que isso existe, irmãos, desde a fundação dos séculos. Entendeu? O ser humano sempre fez a coisa errada. E faz a mesma coisa até hoje. A fórmula que eu já te falei do pecado é sempre o mesmo. Primeiro ele relativiza o pecado, depois ele autodiviniza,
depois ele auto-absolutiza. A fórmula é sempre a mesma. E o homem só vai por aí, tá? Se é por falta de sinal, eles sobram. Mas o que importa é que nem Jesus se importa com o valor dado a eles pelos homens, visto que Deus conhece o coração dos homens. Você conhece o coração desses tais interessados. João 2,23, eu gosto muito desse texto, diz aqui: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos e não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a maldade humana. Percebeu? Só para a gente finalizar, irmãos, percebam que os grandes pregadores de hoje, das mídias, eles dão muito valor à multidão, ao que a multidão fala, a narrativa que você fez ali na hora. Aliás, as pessoas vivem de narrativa. Mas Jesus aqui está dizendo ao contrário, eu não. Eu conheço o coração deles. Ah, vocês estão falando aí que muitos creram em meu nome, mas eu não acredito. Está entendendo? Então, é um detalhe que está no texto, mas as pessoas não prestam atenção nisso. Não é porque o narrador falou que muitos creram nele, que é uma realidade que muitos creram nele. Não. Por exemplo, se você pegar o texto ali de Lázaro, se me falhar a memória, está no capítulo 11, no verso 3, diz assim: olha como Jesus os amava. A palavra ali é filéu, amava, filéu. Mas já no verso 5, capítulo 11, verso 5, fala bem assim: e Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. A palavra ali é ágape. Olha só, do verso 3 ao 5, passou 2 versículos, já mudou o verbo. Ou seja, quem estava escrevendo, segundo a visão dele, ele sabia que o povo o amava com amor de amigo. Mas daqui a pouco ele coloca a visão teológica ali de Deus mesmo. Mas Jesus os amava com amor de Deus. Está entendendo? Percebeu como é que é a diferença? Você tem que saber essas coisas. Se você não perceber esses detalhes, você vai estar sempre andando para trás em relação à vontade e o propósito de Deus. Tá? Que Deus, então, te renove suas forças e te use para a glória dele. Lembrando, não precisa julgar nada via desgraça alheia, tá? E sim por quem a gerou. Lembre-se sempre disso. Amém.